Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem. Eu quero trazer hoje aqui para o canal Explicando a Nova Aliança uma mensagem falando um pouco sobre a parábola das 10 virgens. Eu vou trazer hoje aqui esse formato onde eu vou lendo aqui o livro Bíblia e dá para você ir acompanhando, porque este livro tem algumas coisas interessantes, né? Esse formato que eu tenho, onde a letra é grande, dá para você acompanhar. E as palavras do Salvador estão em vermelho, então você consegue separar o que ele está falando, o que não é ele que está falando. Isso já é muito bom, porque as suas palavras trazem vida eterna, né? Tem muita gente utilizando palavras de Davi, utilizando palavras de Salomão, utilizando palavras de outras pessoas para tentar evangelizar o povo. E nós sabemos que são as palavras do Salvador que trazem vida eterna. É claro que muitas das vezes Davi falou, inspirado pelo Espírito do Criador, Salomão também, os profetas também. Só que não podemos nos esquecer que o apóstolo João ele fala que somente o Salvador ele estava pleno, né? Todos receberam o Espírito Santo por medida, o Espírito do Pai. E ele recebeu de forma plena. Então, é bem possível que as outras pessoas, né, falavam sim pelo Criador, mas em muitas ocasiões não falavam pelo Criador. Já o Salvador, ele, por ter recebido o Espírito do Pai de forma plena, João 3 fala isso, então a gente pode ter certeza que suas palavras têm muito mais poder, né? Porque não tem como, em nenhum momento aqui ele está falando dele, é o Pai falando em sua boca. Por isso que ele foi chamado de Emanuel, o Deus conosco, o Criador conosco, falando, né? É muito importante a gente entender isso. Ele falava, eu e o Pai somos um, significa que tinham a mesma mente, né? Casamento, eles eram casados na mente, né? Porque o casamento tem esse simbolismo da união, se tornando um, né? Então, compreendendo isso, é muito importante a gente começar já a leitura fazendo essa observação, que aqui em vermelho são suas palavras. E, é claro, nós temos aqui alguns semitítulos que norteiam o nosso entendimento. É muito importante prestar atenção, porque esse semitítulo, na verdade, foi um resumo que alguém fez ao ler o contexto. Aí a pessoa coloca um semitítulo aqui acabou esse assunto, agora entrou outro, aqui nós temos outro, acabou o assunto. Olha, na verdade é o mesmo assunto que está discorrendo, o mesmo. Por que eles separaram? Justamente para criar um nó na nossa cabeça, criar etapas, né? E aí a gente não consegue sair desse labirinto. Vamos tentar sair um pouco desse labirinto nessa mensagem. Esses semitítulos aqui não estão nos originais, pode ter certeza. Lá nem capítulo e versículo tem. Isso aqui quem colocou, eu já pesquisei, foi a Igreja Católica, os papas que colocaram, com o intuito de facilitar a procura, a busca. Mas muitas pessoas acabam utilizando isso para escravizar as pessoas, né? É muito interessante que a gente leia o livro Bíblia de forma linear, né? Não separando por capítulos, versículos, nem essas epígrafes, nada disso. Facilitou eu dizer que está em Mateus 25 para você? Sim, facilitou. O que eu não posso agora é pegar um verso desse, ou até um contexto só desse, e trazer uma prisão ao seu entendimento com isso, aonde você, para sair disso, leva-se muitos anos, você vai bancar muitos mercadores da fé, preso às vezes em um verso isolado desse livro, porque não entendeu a mensagem completa. Então vamos tentar entender aqui um pouco essa parábola. A parábola aqui onde ele inicia, eu vou falar um pouco sobre o que vem acontecendo antes e o que vem acontecendo depois, para você entender que tudo está dizendo a mesma coisa. Ele diz que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Lembrando que aqui, como eram virgens, né? Como elas eram virgens, então aqui não é ainda esposo, tá? Isso aqui pode ser alguma pessoa que, ao traduzir, ao colocar aqui, porque assim, muitas pessoas leem apenas letra, não tem um entendimento espiritual mesmo, então ela coloca aquilo que está, não compreendeu ainda de forma espiritual, né?
Mas nós temos que entender que se eram virgens, traz para o mundo físico para você entender. Uma mulher que é virgem, ela já tem esposo? Não, a não ser que ela acabou de casar, né? Mas rapidamente ela perde a virgindade, né? A virgindade, gente, que eu lembro quando eu era criança até as pessoas riam, porque o povo evangélico, né, pelo menos na minha época, não podia ter relacionamento sexual antes do casamento, né? Hoje já não está tanto assim mais, mas muitas pessoas ainda pegam pesado nessa questão. Qual que é o intuito disso? É as pessoas não se relacionarem antes do casamento? Ou é trazer a mensagem de que é impossível haver relacionamento íntimo se você não estiver casado, se você não tiver o esposo? A virgindade representa de que você não teve relacionamento com ninguém. E aí você é digno de receber um marido. Claro que é necessário que existam as sombras, que significa as pessoas não se relacionando antes do casamento, para que fique a realidade, porque a realidade é o mundo espiritual. E essas virgens representam isso. Então aqui, só nisso que eu falei, a gente já entende que o Salvador, quando ele fala aqui de virgens, ele está falando de povos que nunca se envolveram com enganos, com mentiras de outros povos. Porque o mesmo relacionamento que a gente tem entre marido e uma mulher, e desse relacionamento geram-se filhos, a mesma coisa acontece no nosso entendimento. Quando a gente tem um relacionamento com pessoas que têm uma compreensão errada da verdade, o que acontece? Essa mensagem, ela penetra no nosso entendimento e geram em nós sentimentos errados, pensamentos errados. Por isso que nós temos que entender que o plano do Pai era que aqueles que quisessem se casar, que quisessem ter um esposo, que é o Espírito Santo, tinham que se guardar virgens, não se relacionar com pensamentos e entendimentos enganosos. Por isso que o Criador não deixava o povo de Israel se relacionar com outros povos. Quando eles eram levados a cativos, o pai sofria, porque enquanto eles estavam lá sendo cativos de outros povos, eles estavam aprendendo, estavam se relacionando com outros povos, tendo outros tipos de ensinamentos e perdendo a sua virgindade. Virgindade essa que foi difícil para o pai conseguir. Por quê? Nós temos que entender a história. Quando o pai escolhe Abraão, porque Abraão ouvia sua voz, diferente do restante da humanidade, Abraão ainda estava, né, não tinha caído do paraíso. Quem ouviu a mensagem que eu falo sobre a questão do fruto do paraíso vai entender. Ele ainda não havia comido, não tinha sido enganado pelas serpentes, então a gente percebe que o pai o separa, o tira da sua parentela. Por quê? Abraão era virgem? Não. Abraão já estava contaminado, nasceu dentro de idolatria, dentro de enganos. Só que ainda tinha farinha, tinha azeite, que é o que ele fala depois das virgens aqui. E só que o pai faz o que com ele, primeiramente? Tira ele lá do meio da parentela dele. Para quê? Para que pudesse, através dessa retirada, gerar filhos o quê? Filhos virgens, sem maldades, sem enganos. E através dessa separação de Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem as tribos. Só que a gente sabe que as tribos, o que aconteceram com elas? Elas foram levadas cativos para a Babilônia muitas vezes, ou seja, para perder sua virgindade. É por isso que o pai brigava, né? Ele não aceitava que Israel se envolvesse com outros povos. E por isso teve muitas mortes, teve muita perseguição, porque o pai queria manter o que de Israel? A virgindade. Ele não queria perder o seu plano de salvação, porque para receber o Espírito Santo tem que ser virgem, porque o Espírito Santo é o esposo. Ele não divide sua esposa com ninguém. Lembra que lá em Mateus 6 o Salvador pede para entrar para o quarto? Quem que entra para o quarto? Quem guardou sua virgindade. Mas, no contexto, o Salvador faz algumas declarações interessantes aqui. Aqui lembrando que ele está falando para Israel, tá? Aqui, o sistema coloca aqui em Mateus, já é nova aliança, mas aqui ainda é velha aliança, viu? Ele está cumprindo a lei, né? A nova aliança começa lá em Atos, aqui ainda é, no caso na época não era a velha aliança, era a aliança vigente.
tá? Era uma aliança de noivado. A aliança que o pai tinha com o povo de Israel era de noivado, porque não tinha relacionamento, o Espírito Santo não tinha sido derramado. As pessoas se relacionavam com os líderes religiosos, não havia o esposo. Os líderes religiosos eram os pais e as mães do povo de Israel, que cuidava da noiva, que guardava sua virgindade para a vinda do esposo. Quando o Salvador vem, ele abre para Israel o seguinte, ó, que o reino é semelhante a 10 virgens. Ele usa um número aqui que eu acredito que é fictício, não é exato. Aí só que ele fala que 5 delas eram prudentes, 5 loucas. Essas loucas são aquelas que se envolveram com outros pensamentos, com outros enganos da Babilônia, que não mantiveram suas virgindades, caíram na lábia de homens, olha como que tudo está dizendo a mesma coisa, que não guardaram o talento do pai, que não aplicaram. Essas loucas, por isso que tem que entender que tudo está falando a mesma coisa. Eles fizeram de tudo para separar, mas está tudo interligado. Aqui na parábola dos talentos, para você entender, para a gente voltar aqui, ó, aqui o Salvador está dizendo que ele deu para uns 5 talentos, para outros 2, cada um segundo a sua capacidade de compreender a mensagem do Criador, porque esses talentos que fala de riqueza, não é você ter dinheiro nesse mundo, não é você ter dom para cantar, para pregar, e agora você vai viver sua vida lucrando em cima das pessoas através disso. Esse não é o objetivo do Criador. O objetivo do Criador, quando ele dá alguma coisa para alguém, é que a gente sirva uns aos outros, e não que a gente lucre, né? Mas aqui, esses talentos é a compreensão da verdade que o Pai deu para quem? Para os lavradores, os guias, os líderes de Israel, para que eles pudessem instruir as virgens, que era a noiva, para que elas se manter virgens. Só que aqui ele dá alguns detalhes interessantes, ó. As prudentes levavam azeite em suas vasilhas, e as suas lâmpadas então com certeza se mantinham acesas, né? Por que prudentes? Porque não aceitavam os enganos, não aceitavam. Eram pessoas que estavam acordadas, né? Vendo o que estava acontecendo, estavam aplicando o talento que estavam recebendo, que é a presença do Pai. A compreensão, né? Porque a presença dele mesmo, de fato, só veio lá a partir de Atos 2. Então a gente vê que a presença do Pai foi perdida lá no Éden, né? Que esse Éden pode ser o início do mundo, como pode ser também o momento em que o ser humano caiu, porque a gente vê que ali Caim, quando ele mata Abel, ele vai e se casa com uma outra pessoa que você vê que na história nem tinha. Da onde surgiu esses outros povos? Talvez o Jardim do Éden é o momento da queda do homem, não o início da humanidade. É que eles manipulam, colocando Gênesis e tal, para a gente não compreender isso. Aí aqui, ó, eles não aplicando bem o talento, fazia com que as virgens, acontecia o que com elas? Ficassem loucas. Aí aqui vem falando que as loucas tomando as suas lâmpadas não levavam azeite, ou seja, por que eram loucas? Porque não tinha azeite. Azeite era a representação do Espírito do Pai, a compreensão da verdade. Aí vem aqui falando que o noivo, né? Eles põem esposo, mas ainda é noivo. Colocaram esposo aqui, não sei por quê, por falta de compreensão do mundo espiritual, provavelmente. Fala que tardando o noivo, então elas dormiram, ó, adormeceram. Só que você vê que aqui ele fala que todas dormiram. Todas. Não fala que foi só as loucas, mas as prudentes também dormiram. Mesmo sendo prudentes, dormiram. É o momento em que o povo de Israel era levado para a Babilônia. Lá aprendiam a adorar outros deuses, como por exemplo a mulher samaritana. Lá em João 4, quando fala dos maridos da mulher samaritana, lá eram ídolos que ela adorava nos montes com os seus pais. Você vê que no próprio contexto ela fala, quando ele fala vá buscar o seu marido, ela fala que nossos pais adoravam nos montes, né? Quando ele fala que disseste bem, tem um marido, que tem não é seu. Você vê que ela fala, nossos pais adoravam nos montes, né? Vejo que tu és profeta, ou seja, ele mostrou para ela que ela ia para os montes para buscar maridos, ia para os montes para buscar enganos que fazia com que ela perdia a virgindade dela. Só que você vê que ela era uma das prudentes, que mesmo dormindo, indo buscar nos montes lá, através dos maridos que ela aprendeu a adorar com seus pais, quando chega o noivo, que é o próprio Salvador, gente, o que ela faz?
ela abandona os montes, ela abandona o templo, ela abandona tudo para buscar o Pai em espírito e em verdade. Aí ela entra, esse buscar em espírito e em verdade é o momento em que ele conta aqui no restante da parábola que ele chega. Ele chega. E quando ele chega, ó, deixa eu pegar o momento em que ele chega, ó. Chegaram também as outras dizendo, aqui ó, e tendo eles ido comprar, né, as loucas foram comprar mais azeite, buscar compreensão, aí chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele. A mulher samaritana é uma das que estava com a lamparina acesa. Mesmo que dormiu, como o texto diz, foi buscar nos montes outros maridos. Quando fala de buscar ídolo, gente, tem que entender que ídolo não fala. Ídolo não fala. Essa ideia de colocar que a pessoa está buscando um ídolo, tudo, sabe? Se as pessoas buscassem ali uma imagem, não teria problema, porque a imagem não fala, não anda, ela não dá conselho, não faz nada. O problema é quem está manipulando as pessoas, é quem está utilizando a imagem para que as pessoas saiam do caminho do Criador. Eu vou dar um exemplo como aquela cidade que tem lá, da Aparecida. As pessoas vão lá por causa da imagem, só que chega lá, a imagem fala? A imagem ensina alguma coisa? Não, sempre tem um líder lá que vai falar pela imagem. Então, a mulher samaritana, ela perdeu a virgindade porque ela ia lá, não pelos maridos que ela ia buscar, que eram os ídolos, mas por causa do engano que os homens traziam através daqueles ídolos. Quando você vai num templo religioso, por exemplo, que não tem imagens, as pessoas vão lá por causa de Pedro, para ouvir uma mensagem que foi que Paulo falou, que o próprio Salvador falou. Só que chega lá, quem fala? É o Salvador? É Paulo? Não, são os homens. Eles pegam parte do que Paulo falou, do que o Salvador falou e falam. Se forem pessoas honrosas, que não fermentam a palavra, vão falar exatamente o que eles falaram. Mas se forem mercadores da fé, vão manipular o que eles falaram, vão apenas usar o que eles falaram para assinar os seus desejos, as suas intenções, entendeu? A sua intenção é lucrar, é fazer campanha. Mas ninguém vai lá dar dinheiro para eles se eles não usarem Paulo ou não usarem Pedro. É o mesmo que fazem com as imagens. Mas continuando aqui. Então você percebe que as loucas foram as que se contaminaram. Você vê que as loucas perderam azeite, a presença do Pai, né? Quando chega o Salvador, aí ele chama para entrar aquelas que tinham azeite, que tinham compreensão, que não enterraram o talento. E aí ele fala, vigiai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse Filho do Homem aqui era ele, já prestando conta ali com Israel. Ele estava procurando aqueles que reconheceriam ele para poder entrar para o quarto. Tanto é que lá em Mateus 6 ele chama para entrar para o quarto já. Você vê que ele não joga lá para frente. O sistema que pega tudo isso daqui e joga lá para frente. Mas o Salvador lá em Mateus 6, ele chama as pessoas para entrarem para o quarto. Aí eu te pergunto, um relacionamento de virgindade, onde a pessoa não tem relacionamento nenhum, você deixa ela entrar no quarto para se relacionar com alguém? Não. Por que ele estava chamando para entrar no quarto? Porque acabou o momento da virgindade. Agora aconteceria o relacionamento. Aonde as pessoas que entrassem para o quarto se tornariam esposas do Criador, aonde seriam um com ele. Haveria intimidade, que é o Espírito Santo. O Espírito do Santo, que vem e se relaciona com a pessoa, tornando então um com o Pai. Quem crê, quem obedece à voz do Salvador. Só que tem muita gente indo atrás de homens que estão usando a palavra do Salvador para se beneficiar, vivendo da herança, como ele deixou claro lá em Marcos 12. Vão me matar para viver da minha herança. Eu vou te mostrar algo aqui, ó. Aqui em Mateus 24 é a passagem onde muitos líderes religiosos, principalmente agora, em época de guerra, de pandemia, eles amedrontam as pessoas para levá-las para o templo, para se inscrever no seu canal. Quantos canais que estão com milhões de seguidores, porque estão sendo levados a enganos por líderes religiosos que manipulam as palavras do Salvador. Aqui é o momento onde o Salvador fala para os discípulos que não ficaria pedra sobre pedra, que não era para mais para eles se preocuparem com o templo religioso. Porque a mensagem do Salvador iria invadir a terra toda.
e não haveria necessidade de templos, porque o trigo e o joio agora viveriam junto. O Pai separou Israel, gente, do restante da humanidade, não foi por outro motivo a não ser para manter Israel virgem, longe dos enganos, porque Israel não tinha o marido, não tinha o noivo. Mas após a descida do Espírito Santo, por isso que ele fala para os seus discípulos na parábola do joio e do trigo, que não era, né, para arrancar o joio, não era. Porque agora quem tem o Espírito Santo, que representa o marido, está protegido por ele. O engano não mais prevalece. Então aqui quando ele fala que os templos se acabariam, se acabou para quem nasceu do Espírito, para quem entrou para o quarto, para quem tinha a lamparina acesa, acabou. Para quem ainda não tem a lamparina acesa, para quem ainda não busca em espírito, ainda busca no templo, busca nos montes, indo contra o que o Salvador falou por causa de enganos de homens que manipulam a palavra, então para essas pessoas não acabou. Mas para quem busca o Pai no quarto, que é no entendimento, a verdadeira tenda do Pai, para essas acabou. Por isso que ele falou isso para os discípulos. Não vai ficar pedra sobre pedra para quem crê. Mas para quem não crê, vão levantar um monte de mini templos em todas as esquinas para manipular a verdade, dizendo que aqui tem o Salvador, venha para cá que eu estou aqui. Ele mesmo diz no contexto aqui, não se enganem, muitos virão dizendo eu tenho a verdade, não se enganem. Porque quem buscar o Pai em espírito vai buscar no quarto, no entendimento. Isso é você ter uma compreensão da mensagem em 360 graus e não ficar preso em capítulos, versículos. Tem gente que está preso em parte B do versículo, imagina. Imagina só quantos não estão presos num capítulo, por exemplo. Quantos pastores não usam essa passagem aqui das virgens para nós? Aí eu pergunto, nós, gentios, em algum momento fomos virgens? Se já nascemos no engano, já nascemos cegos, já nascemos surdos dentro da Babilônia. Os únicos que tiveram a oportunidade de serem virgens foi Israel, porque foi separada pelo Pai e com muita luta, com muito sofrimento, ele conseguiu manter essa virgindade, quase que se perdendo quando chega o noivo. E o noivo, gente, não é o Salvador homem, tá? É o Espírito Santo do Pai que nele estava, que é o noivo. Tanto é que lá em João 14 ele fala, eu vou para o Pai e não vos deixarei órfão. Ali ele usa essa outra expressão de pai, né? Órfão, pai. Mas ali ele está dizendo, eu vou para o Pai, né? O Salvador em carne. Ele fala, mas o marido vai vir. E você vai poder se proteger com ele, minha esposa. É isso que ele está falando lá também. Quando ele fala, não vos deixarei órfão. Porque as escrituras usam muito essa expressão de pai e filho, de marido e mulher, para mostrar o reino espiritual. Tanto é que aqui ele fala sobre virgindade, né? É até estranho falar sobre isso no mundo espiritual, mas é porque a virgindade tem essa questão de não se envolver com ninguém. E espiritualmente é não se envolver com enganos, né? Eu vou finalizar, que já deu tempo aqui da mensagem, mas aqui em Mateus 24, ele está falando sobre a destruição que viria sobre Israel por não crerem na mensagem que ele estava trazendo. E veio mesmo essa destruição, né? A gente sabe que Israel foi invadida. Tanto é que ele mesmo fala sobre isso quando ele chega aqui no verso 34, e ele fala que, em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração em que ele estava falando. Tudo que ele diz que ia acontecer, ele fala para aquela geração. E aconteceu de fato. Aí quando ele vem falando sobre, olha só como eles colocam aqui os semitismos para nortear o entendimento, ó. Olha, aqui ó, sinais da sua segunda vinda, tudo para manipular o entendimento. Ó, quando ele vem falando aqui sobre tudo o que aconteceria, onde ele chega na parábola das 10 virgens, ele está mostrando que quem tivesse azeite e tivesse guardado sua virgindade, não seriam enganados. Aí ele vem e fala sobre o servo fiel que se guardou até o final. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre essa parte aqui que é maravilhosa, ó, muito boa. E depois ele vem falando das 10 virgens, que ele está falando que quem se permanecer virgem vai se casar, o pai vai vir. Quem permanecer com a lamparina acesa, que era a compreensão da verdade, não abandonar a mensagem que ele estava trazendo para fechar o entendimento, não poderia ser abandonada para que eles entrassem para o quarto, para que eles
realmente entrasse para as bodas para se alimentar do Pai. Agora você me pergunta, então quer dizer que o Salvador não vai voltar? Bom, olha, eu acho que para todas as pessoas que já morreram, ele já voltou, né? É óbvio, a pessoa não tem outra oportunidade. Eu não me preocupo muito com a sua volta lá na frente, eu me preocupo com a sua volta agora. Eu me preocupo em ter o Pai como meu Pai agora, em não ser órfão, em não ser uma titia, mas ser esposa do Criador agora, porque eu sendo esposa dele agora, se ele voltar, amém, maravilha. Porque é tanta manipulação nesse livro que a gente fica pensando, será que volta, será que não volta? Quantas pessoas que têm dúvida? Você vê o que os líderes religiosos fazem na mente das pessoas? E as pessoas ficam mais preocupadas com a volta dele lá no futuro do que em ele voltar agora. Em ele ser o seu marido agora. Em ele ser o seu pai agora. E eu pergunto, se ele voltar, ele vai deixar um filho para trás? Se ele voltar, ele vai deixar uma esposa para trás? No meu ponto de vista, é agora que você tem a oportunidade de ser o trigo, para naquele dia ser colocado no celeiro do Criador. Eu acredito que ele vai separar o joio do trigo. Então, vamos viver o agora. Deixe a sua vinda. Pode ser que ele volte amanhã para mim, eu posso não estar mais aqui e já ir para a glória do Pai. Pode ser que isso aconteça daqui 50 anos ainda. Estarei firme como sua esposa, não deixando ninguém se intrometer no meu relacionamento com ele. Estarei firme como seu filho, não tendo padrastos, mas buscando a ele como pai. Me limpando a cada dia da sujeira que colocar no meu entendimento. Eu nunca vou conseguir voltar a ser virgem, porque a gente sabe que no mundo físico não dá para voltar a ser virgem. E a gente tem que olhar para as sombras para entender o mundo espiritual. Eu não consigo voltar a ser virgem, mas eu sei de uma coisa: o sangue do Salvador, as suas palavras, né, tem poder de me limpar, de me deixar branco como a neve, como diz as Escrituras. E é por isso que eu sigo buscando ao Pai em espírito e em verdade. Um forte abraço.